Olá, gente, muito bom dia. Esse é o programa Café com Bispo e nós queremos começar esse programa orando com você nessa manhã maravilhosa de domingo, hoje, dia 19 de março. Estamos, mais uma vez, a um passo do final do mês. Já já nós chegamos no finalzinho de março, chegamos lá no dia 12 de abril, que é um dia que eu peço que você marque na sua agenda. É uma quarta-feira, dia 12 de abril, onde vamos estar recebendo o nosso querido pastor, vindo de Jerusalém para estar conosco, Dr. Barry Dennison, vem acompanhado da sua esposa, doutora Debbie, e será um dia muito especial para nós essa quarta-feira, dia 12 de abril. Marque na sua agenda, você não pode faltar. Será num encontro às 19h30 dessa quarta-feira, 12 de abril. Então vamos a esse momento de oração. Querida Lloyd, queria pedir que você iniciasse com a oração, uma voz feminina nesse dia 19 de março. Amém. Vamos lá. Senhor, estamos tão alegres porque a tua presença em nós, oh meu Deus, como é boa, como é agradável, como a tua presença nos leva para um lugar tão seguro. Como sabemos que tu nos leva a esse lugar, nós ficamos seguros, sim. Obrigada por este dia, obrigada por este momento. Oh Senhor, obrigada por essas casas, essas pessoas que nos recebem esta manhã. Oh, Senhor, para receber de Ti um alimento, a nutrição para a sua alma, uma direção vinda do trono de Deus. E assim nós nos colocamos. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nosso meio, por nós. Amém. E através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Bom, estamos aqui felizes, em estado de poesia, é assim que a nossa alma se encontra, prontos para compartilharmos o texto que essa manhã nós vamos abordar, com a presença do meu querido amigo João Silveira, meu pastor amado, minha amiga querida Lloyd Nogueira, e nós estamos com o coração aberto. Saímos do versículo 20, né? Do capítulo 25, do capítulo 27, não é isso? Sim. Quando eles assumem a responsabilidade no julgamento de Jesus, aquele povo gritava, bradava, assumindo por si e assumindo por seus filhos. Pelas gerações futuras, né? Pelas gerações futuras. E antes de começarmos o programa, o pastor João estava nos lembrando aqui que foi a maior consequência que a nação de Israel passou depois da crucificação de Jesus, né, pastor? Só me engano, foram mais de 1.900 anos. Foram mais de 1.900 anos que durou essa dispersão, essa maldição que eles atribuíram, o que assumiram sobre si. E sobre suas gerações durou da crucificação ou da invasão de Tito, né, a Roma em 70, e veio até 1946, quando eles puderam se reorganizar, se repatriar e se reconhecer como nação soberana. Veja bem o que pode acontecer quando você assume uma responsabilidade que não devia ter assumido. Pagou toda a geração. Quantas gerações passaram? Mais de 1.900 anos. Dividido por 40, nós vamos ter aí esse resultado. Pois não é? Temos mais de quase 25 gerações. Uhum. Então, o nosso cuidado aqui, é lembrar isso, é que não assumamos responsabilidades que não nos cabe assumir. Ou não assumamos compromisso que não podemos cumpri-lo. Muitas vezes, no auge da nossa euforia, da nossa raiva, da indignação, por que eles assumiram? Porque queriam, na verdade, extirpar alguém com quem eles não simpatizavam, com alguém com que eles não queriam matar alguém. Então alguém tinha que se responsabilizar. E aqueles que se tornaram inimigos de Cristo, inimigos por nada, inimigos de graça,
pessoas com quem o Jesus não era simpático a eles. Então assumiram essa responsabilidade. Não assuma no auge da sua indignação, da sua raiva, do seu aborrecimento, do seu furor, do seu ciúme, nenhuma responsabilidade que venha trazer consequências, porque elas podem ser duradouras na tua vida. Precisa ter cuidado, né? Precisa ter cuidado. E nós estamos caminhando agora já para o versículo 27, Lloyd. 26. 26. Depois que a multidão assumiu essa responsabilidade, dizendo, olha, vai pagar a conta eu e os meus filhos, né? As gerações para frente. Então, 26 diz assim, então Pilatos libertou Barrabás e ordenou que Jesus fosse chicoteado. Depois o entregou para a crucificação. Os soldados designados pelo governador levaram Jesus ao pátio e reuniram toda a tropa para se divertirem à custa dele. Eles tiraram a roupa de Jesus e vestiram-no com um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Puseram-lhe um bastão na mão direita, como se fosse um cetro. Depois se ajoelharam diante dele com zombaria. Viva o rei dos judeus! Viva! Gritavam. Então cuspiam nele e batiam-lhe na cabeça com o bastão. Quando cansaram das chacotas, tiraram-lhe o manto e o vestiram de novo com as suas roupas. Em seguida, levaram-no para crucificá-lo. No caminho, vinha um homem de Cirene, chamado Simão. Eles o obrigaram a carregar a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa colina da caveira, ofereceram a Jesus vinho misturado com fel para aliviar a dor. Mas quando ele o provou, recusou-se a beber. Assim que o pregaram na cruz, ficaram esperando sua morte. Passavam o tempo jogando dados e apostando as roupas do condenado. Acima da cabeça dele, escreveram os termos da acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele, crucificaram também 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam, caçoavam, sacudindo a cabeça e ironizando. Você alegou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mostre agora o seu poder. Salve-se. Se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz. Vamos dar uma paradinha aqui, Lloyd? Vamos. Vamos dar uma paradinha aqui, senão o texto vai ficar muito extenso. Olha, eu olho para esse texto e é inevitável a gente não compor a cena. A identificação que nós temos com esse processo da crucificação é muito grande. Qual de nós nunca foi humilhado? É claro que a comparação pode ser muito distante e leve, mas eu posso entender toda vez que eu passo por alguma espécie de escárnio, de humilhação, e passo, acho que todos nós de alguma forma passamos, nós podemos entender que Jesus sabe o que a gente está sentindo, sabe o que a gente está passando, ele pode compreender com muita clareza, porque passou por um momento de vexame público. Foi cuspido, foi insultado, despido, foi ridicularizado. Então, imaginar essa cena é criar uma espécie de identificação. Agora, tem uma coisa que eu acho muito séria, é o fato de terem tentado aliviar a sua dor e ele ter se recusado. Não é porque ele era masoquista, né? Era porque uma lição séria a gente precisa aprender com isso. É que todos nós, ao passarmos por nossas dores, precisamos enfrentá-las e vivê-las com toda a implicação que a dor produz. Na nossa alma, há coisas que, se nós pudéssemos, nós fugiríamos. Mas é enfrentando que a gente ganha força.
É enfrentando que a gente ganha resistência, João, e não fugindo, tomando o vinagre com fel. Podia ser ali um remédio terapêutico para aliviar. Sim, a proposta era essa, né? A proposta era essa, tentando aliviar. Não era uma judiação maior. Era tentando aliviar para ter ele com mais tempo para continuar a zombaria. Sim. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com alguém que mostrava as suas dificuldades. E eu estive dizendo a ele que Deus muitas vezes nos permite passar, quando Ele nos escolhe para determinadas funções, para determinados ministérios, Ele não nos dá um ministério livre, plano, sem ladeiras ou descidas, que precisamos olhar com segurança para caminhar. Uhum. Elas estão a caminho, nós precisamos passar por elas para nos tornar, de fato, mais forte, para que a nossa caminhada, o nosso ministério, o propósito deles aconteça. São verdadeiros treinamentos, né, João? Treinamentos. O que você está falando aqui sobre Jesus é que havia um propósito de ir à cruz. Havia um propósito divino para que isso acontecesse. Então Jesus não estava preocupado, vou morrer, atenuar um pouquinho a dor e dar satisfação a quem quer fazer isso, é covardia, é fugir daqui do propósito que eu tenho. Entendo eu assim. Nunca tinha atentado para isso, mas ele rejeitou. Rejeitou não é porque fosse de mau gosto, não é porque fosse insuportável. Rejeitou porque ele tinha um propósito de sofrer aquilo. E como você acaba de dizer, todo esse sofrimento para que pudesse entender quando nós estivermos passando por algum deles. Sim. Como Deus, ele nunca havia passado por isso, mas como homem, e nos entender e nos atender nas nossas necessidades. Um processo de identificação, né, Foi João? preciso que ele passasse pelo processo de identificação. Sim. Eu costumo usar uma história dizendo que um general com muitas medalhas e nenhuma cicatriz, ele nunca foi à guerra, não dá para confiar. Um líder que nunca sofreu, que nunca foi humilhado. Agora, tem uma coisa que eu aprendi com Jesus, que é assim, todo líder que diante da pressão foge, não confie nele. Um líder precisa enfrentar as pressões e superá-las, para que continue sendo uma inspiração e uma força de maturidade para seguir. Jesus podia 1000 coisas ali. Ele mesmo diz, quando estava na cruz, podia ter rogado ao Pai e miríades de anjos tomariam uma providência, abriria o chão, tragaria os seus opositores. Mas a sua resignação é uma inspiração para todos nós. É verdade que, na visão de Jesus, ao terceiro dia, e aqui eles bradam, né? Você disse que ia destruir o templo em 3 dias e reconstruir. Bom, ainda não tinha nem começado o primeiro dia dos 3 dias, né? E eles já estão ridicularizando a proposta de Jesus. Jesus está de olho na ressurreição. O templo que Jesus falava era tão superior, né? A pedras. Exatamente, né? Exatamente. Era de um templo superior. Era o templo superior. Era ele mesmo, Sim, né? É verdade. Maravilhoso. O escritor aos Hebreus diz que foi pela alegria que lhe estava proposta que ele sofreu as agruras da cruz. Então, veja, Jesus estava vendo além do sofrimento. O sofrimento fazia parte da história. Não era o fim, mas era o meio. Ele precisava experimentar aquilo. Quando eu olho para essa cena, eu olho para os meus sofrimentos e eles se tornam tão pequenos diante desse exemplo de superação e de resignação, de perseverança, e me inspira a continuar vivendo. Todos nós passamos por uma espécie de humilhação. Chacotas. Chacota, em algum meio.
Até na igreja isso acontece, né? E acontece muito, né? Aquele cenário com uma coroa de espinho, olha só. Sim. Tu não é rei, então tá aqui tua coroa. Essa é a tua coroa, ó rei, de espinhos. E eles prepararam aquela coroa, colocaram ali em Jesus. E também o rei não tem o seu bastão, tá aqui o teu bastão. Olha aqui, toma em tuas mãos. E agora? Tu vai te livrar desse lugar? Se tu és o Filho de Deus, então sai daí, sai dessa cruz. A provocação, né? Bispo, as palavras de alguém podem nos abalar. Normalmente nos abala. Nos abala, nos leva a morrer, a morte também. As palavras aqui eram para ferir Jesus. Aqui as palavras iam ao psicológico, né? Porque as palavras causam abalo psicológico. Além de estar no momento de tortura, de dor, de ferir o corpo, né? Ferir, tirar a roupa, deixar Jesus na nudez. Eles tiraram a roupa de Jesus, colocaram aquele pano que chamam de manto vermelho em Jesus. O que é aquilo? Deixar o homem despido. A roupa protege, a roupa da honra. E quando Jesus ali, qual era a finalidade? Deixar o homem sem honra. Sim, despindo, claro. Jesus daquela maneira, deixando na vergonha. Olha aqui, além de tudo isso, esses traços de maldade, crueldade física, teve o traço de maldade psicológica em Jesus. Além desses traços de, agora vamos alongar, né? Essa dor, vamos dar esse vinho, mas misturadinho com fel. Com um felzinho aqui, sabe? Nem tudo é tão bom no nosso caminho, nem tudo é gostoso. Né? Vamos anestesiar porque a gente tem ainda queremos usar mais esse corpo, queremos fazer mais coisas. Muitas vezes é assim na nossa caminhada. Loide, né? Eu quero voltar um pouco à questão histórica. É que tudo aquilo que os soldados fizeram, vejam bem, eles foram entregues para os soldados romanos. Ali não havia participação judaica nenhuma, né? Todo esse massacre foi feito pelos romanos. Os romanos precisavam fazer isso para mostrar poderio sobre a nação israelita. Aquilo era uma demonstração de poder sobre a nação israelita para que ninguém se insurgisse na tentativa de se libertar desse poderio. Então toda aquela crueldade, aquela maldade, ela foi feita em função e com aqueles requintes, né? Olha o que é que nós fazemos com quem se insurge como rei. Olha o que é que nós fazemos com quem tenta se insurgir contra a coroa romana. Aquilo era uma questão histórica para, digamos, fortalecer o poder romano sobre Israel. E que era interesse dos sacerdotes. Sacerdotes ali, por exemplo, o Caifás, era um sacerdote nomeado, ganhava dinheiro da parte de Roma para contrariar os interesses israelitas e satisfazer Roma. Sim. Então, aquilo era, na verdade, historicamente, eu quis apenas puxar historicamente isso. Não é que a gente tenha que achar Jesus como... demonstração de poder, né? E isso, muitas vezes, ainda quando infanto, e sem entender, eu entendi um Jesus coitadinho, um Jesus sofredor, indignava contra aqueles que o fizeram, pouco sabendo que era um propósito divino. E que Jesus precisava passar por tudo isso para entender a nossa fragilidade humana, para entender a crueldade humana também. Como Deus, a gente já tem falado isso aqui, ele conhecia o homem da sua divindade, mas não conhecia o homem na sua humanidade. E foi aí que ele se fez homem, totalmente homem. E sofrendo cada passo da crueldade humana, ele pôde entender e estar pronto para nos livrar, para nos socorrer, para nos estender a mão quando necessário se fizer. Expor a sua nudez foi um dos grandes vexames que os soldados romanos fizeram, né? Eu não sei quantos de vocês já se sentiram assim, onde sua nudez foi exposta de alguma forma. E a gente é vestido moralmente, né? O homem é o animal mais vestido que existe na Terra. E quem nos veste é a moral, né? Quando tiram a roupa dele, expõem a sua nudez, era como se estivesse desclassificando ele moralmente. É assim que a gente se sente. Eu não sei se vocês já tiveram sonhos
onde se sentiram nus diante de uma multidão. A cortina cai e você está lá na coxia, nu, diante de todo mundo. Que sensação! É a margem de um pesadelo. Ver nossa nudez. Me lembro de Noé e sua nudez. Né? Assim, a vergonha pública. E ele se dá a ser traspassado por todo esse processo de humilhação. Do ferimento do seu corpo, da exposição do seu corpo, do ferimento da sua alma. Ele está sendo atacado o tempo inteiro. Palavras de humilhação. E você estava dizendo sobre o poder das palavras. Nós fomos constituídos como seres humanos pela linguagem. A linguagem nos constituiu seres humanos. O nosso eu é formado. A gente não nasce com eu. A gente recebe um eu transferido pela linguagem. Os símbolos são criados, o símbolo que nos constitui eu, ele está sendo formado pela fala do outro. Por isso a gente se abala tanto com a fala do outro, né? Porque nós fomos formados pela fala do outro. Então, se constituídos pela linguagem, nosso eu fica à mercê aqui e ali daquilo que falam sobre nós. Na maior parte das vezes, quando falam de mim, eu não me importo muito, mas isso já me castigou muito, já me importunou severamente, porque essa fala externa é uma maneira dos outros nos verem, não é? Há um eu que só os outros nos veem. Ver Jesus como um malfeitor, não é que ele fosse um malfeitor, mas é o que os outros viam nele. Isso deve ter machucado muito ele internamente. A gente fotografa aqui a cena do corpo ferido, do corpo físico, mas a gente precisa refletir um pouco em como o corpo psíquico dele ficou diante de todo aquele insulto, diante de tanta grosseria, diante de tanta vergonha e tanta exposição pública, né? Então, assim, nós temos nessa imagem de Jesus, eu acho que o maior fator, como disse João, de identificação com a natureza humana dele. Ele já deu sinais da natureza humana dele desde que nasceu. Mas aqui é a ponta mais aguda, porque ele teve experiências que não havia tido antes. Eu me lembro, um pouco antes, ele está lá no Getsemane orando com 3 dos seus discípulos, né? E ele diz, eu preciso de vocês, eu preciso da companhia de vocês para orar. Aí leva Pedro, João e Tiago, né? Para orarem com ele, os caras estão dormindo, né? E ele está sozinho. Então, desde aquele momento, ele nos dá sinais de uma humanidade que precisa de companhia. Ele podia ter subido sozinho. Ele deixa os outros discípulos num lugar, sobe com esses 3, né? Pedro e os filhos de Zebedeu, dizendo para eles, não me deixe sozinho, não me deixe sozinho, será um momento muito difícil e eu preciso de vocês perto de mim. Aí ele revela a fragilidade da natureza humana, né? Embora não tenha pecado jamais, mas ele está inserido na natureza humana mais despida, mais nua que a gente pode enxergar, né? Então, a nossa identificação até nos fortalece, né? Saber que alguém sofreu mais do que a gente sofreu, né? Passou por coisas que a gente, às vezes, de longe, passa e já está quase que morrendo, mas ele conseguiu superar. E ela, né, nos dá a garantia de superarmos. Sim, venci o mundo, né, João? O sofrimento dele é que nos garante superarmos os nossos sofrimentos. Que é possível. É possível. Quando ele disse, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, esse eu venci o mundo, para mim, implica, inclusive nesse momento de grande sofrimento, imposto pelo mundo, e ele vence, ele supera, né? E é muito interessante aqui, bem no finalzinho do versículo 34, que diz que ele provou, mas ele se recusou a beber. Sim. Tem coisas no nosso processo que devemos também recusar de viver. Sim, é verdade. Ainda que seja para anestesiar.
Esse processo de anestesiar a dor pode nos levar a repetir coisas na vida da gente. Há dores que a gente tem que sofrer até o fim, sem band-aids e anestesias. Isso. Sem band-aids e anestesias. Não Ir com até o masoquismo, mas por necessidade Por realmente. necessidade de crescimento, de evolução, João. Não tem jeito. É como o luto. A gente tem que sofrer, tem que passar para poder superar. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente. Estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo. E queremos já começar esse segundo bloco convidando você para estar conosco, né, João? Hoje... O café está acontecendo, né? Sim. Toda a mesa já está pronta, aguardando vocês para virem tomar o café com a gente, que a gente logo também está à mesa junto com vocês, né? Sim, já vamos estar saindo daqui para a mesa. O café é muito gostoso e tem sido maravilhoso o café da manhã, tem sido um encontro realmente muito gostoso. Sim. Nós esperamos por vocês. E aos devotos, não esqueçam que amanhã é dia de São José. Não sei se é o pai, se de fato é a celebração do José, esposo de Maria, ou de quem é o José. Mas aos devotos, amanhã é dia de São José, não esqueça disso, 20 de março, né? É tradicional. Tá quase perto do meu aniversário aí, né? Eu aniversario também nesse mês de março. Podia bem que se chamasse José, né? Ou José podia se chamar Renato, que também caía bem para ele, né? Gente, e lembrando a vocês que no dia 12 de abril nós temos a presença do nosso querido pastor, nosso amado amigo Barry Denison, que está vindo de Jerusalém com sua esposa para estar conosco. Dia 12 de abril é uma quarta-feira, às 19h30, aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Será um prazer enorme receber você e sua família para estarem conosco, recebendo notícias de Jerusalém e compartilhando conosco a palavra. Dr. Barry vem trazendo uma reflexão séria sobre o propósito esquecido da igreja, de quantas coisas nós temos nos esquecido ao longo dos séculos, nos distanciando, talvez, da missão precípua da igreja, daquela essência, daquilo que é principal e fundamental para a igreja. Então, venha refletir conosco nesse período, será um período extraordinário, e eu conto com você por aqui, né, João? Será muito agradável vocês por aqui. Para você que não conhece o pastor Berison, vocês que nunca o ouviram, não percam a oportunidade de ter uma pessoa maravilhosa, gosta de abraçar a gente, é um pastor excepcional. Sim, né? De um conteúdo muito grande, né, João? Tem sido para nós um mentor, né? Sim, verdade. Tem sido para nós um mentor na Igreja da Colheita. Verdade. Estamos sempre conversando com ele pelo WhatsApp, e ele agora, depois da pandemia, deu uma saída, e nessa saída ele nos incluiu para estar conosco nesse período. Né? Muito bem, gente, nós estamos já avançando, Lloyd. Estamos lá no versículo 41. 41. Nessa jornada da crucificação, aparece Simão, o Cirineu, aquele homem que vem de Cirene, para ajudá-lo nesse momento de peso e de dor, e é uma aparição importante para nós refletirmos, né, de como uma presença pode significar tanto na vida da gente no momento de sofrimento, né? Simão Cirineu, ele aparece no momento para dividir a dor com Jesus de alguma forma, né? De carregar um pouco o peso daquilo que ele transportava sobre seus ombros, né? Talvez ele não estivesse contando com aquilo naquele dia, né? Sim, é verdade. Ele não estava no planejamento dele. Não estava no plano nem de Jesus, nem de dele. Cirineu. Né? Mas ali estava esse homem que surgiu no caminho de Jesus, carregando a cruz,
Senhor muitas vezes coloca pessoas em nossas vidas, Coloca, né? e a gente nem espera, mas está ali, né? Aparece um homem desse nos ajudando a carregar a cruz, nos ajudando a passar por processos que são tão nossos, mas o Senhor, né, traz pessoas de longe. De onde não apareceu Simão? Lá de Cirene, né, da Sim. cidade de Cirene. E ele fez esse papel desse ajudador, dessa pessoa importante, né? Pode-se dizer que foi até como se fosse o Espírito Santo nos auxiliando, nos conduzindo no nosso processo de vida, né? Quando Paulo diz que ele foi maltratado por muitas pessoas, mas nunca faltou o amigo, né? Nunca faltou o amigo. Nunca faltou. E muitas vezes somos nós esse Simão. Quantas vezes a gente sai para uma missão que nem imagina o que está no caminho para a gente, e Deus coloca pessoas com tantas necessidades. Essa semana mesmo eu experimentei isso. Eu parei na casa de um cidadão para agradecer por alguma coisa que havia feito por mim. Encontrei alguém acabrunhado, triste, choroso. E sentei com ele ali por espaço de 1 hora, conversando com ele, falando da graça de Cristo sobre a vida dele. E ele saltou da cadeira, me abraçou, chorou comigo por muito tempo, pediu que eu orasse com ele. Então entendo que muitas vezes nós somos esse Simão também, que somos enviados à vida de outros. E quando essa oportunidade nos surgir, que salvo engano aqui o texto, diz que eles obrigaram Simão a carregar a cruz. Quando essa oportunidade surgir, não fujamos dela. Alguém está precisando, na verdade, do nosso apoio. Sim. A vida da gente pode... Até um abraço, né, João? Pode ressignificar tanto o dia da gente, né? Muitas Há vezes abraços que reiniciam a vida da gente. Como né? é bom. Muitas vezes, bispo, a gente acha que quem vai cuidar daquele negócio para a gente são aqueles que estão por perto. Jesus chamou quem? Pedro, Tiago e o João. Né? E dormiram. Dormiram, abandonaram. Mas quem veio de longe estava ali depois pertinho? O Simão, que ajudou a carregar a cruz. Sim, verdade, verdade. E a gente vai caminhando agora aqui. Vamos para o versículo 41. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes religiosos estavam ali, misturados ao povo, divertindo-se e zombando de Jesus. Ele salvou os outros, mas não pode se salvar. Você é o rei de Israel? Então desça da cruz e todos nós acreditaremos em você. Ele estava tão confiante em Deus. Bem que Deus resgate seu filho agora. Ele não alegava ser filho de Deus? Até os 2 criminosos crucificados com ele participaram da zombaria. Então, do meio-dia às 3 da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Cerca de 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que viram aquilo o ouviram e disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, pegou uma esponja mergulhada em vinagre e ergueu-a num haste e deu de beber a Jesus. Os outros brincaram: vamos ver se Elias vem salvá-lo. E depois de outro grito de dor, Jesus deu seu último suspiro. Naquele instante... Vamos dar uma paradinha aqui. No seu último suspiro... Jesus deu o seu último suspiro. Jesus deu o seu último suspiro. Em tuas mãos entrego o meu espírito. É aqui que eu penso que é o cume mais alto da humanidade de Jesus. Se vocês bem se lembram, Jesus não havia sido desamparado senão nesse contexto do Getsemane à cruz. É aqui que ele vai revelar a sua mais intensa humanidade. Nós nascemos no desamparo, João, e Jesus morre no desamparo. Ele nunca havia sido desamparado até esse momento. A presença, lembra que ele foi ungido com o Espírito Santo para pregar?
ali estava agora um homem completamente entregue. Um homem que morre pelos pecados de todos, embora nunca tenha cometido pecado, mas a consequência do pecado é o desamparo da presença divina, e ele está humanamente desamparado no cume daquela cruz. Porque estava absorvendo sobre si todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Assumindo a culpa, me permita. Sim. O que Jesus veio fazer na Terra? Reconciliar o homem com Deus. Uhum. Naquele momento que ele assume aquela culpa, Deus vira as costas para ele exatamente porque ali estava a carga da nossa culpa. Uhum. Quando ele persistentemente diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, acabou, consumei para o homem. Ali na cruz, João, está a maior expressão de amor e a maior expressão de desprezo. Culminando na cruz. A cruz é o grande divisor de águas da vida do ser humano. Ali termina o ciclo de um Adão para dar início ao ciclo do último Adão. Ele termina a humanidade dele ali. O Jesus humano. O Jesus humano. Os 33 anos da sua humanidade. E ele termina legitimamente Adão, morrendo adamicamente para uma nova natureza que vai surgir 3 dias depois, com a sua ressurreição. Que é o templo. Uhum. O templo que ele havia sido debochado ainda há pouquinho. Uhum. Você disse que ia derrubar o templo em 3 dias, em 3 dias o reergueria, né? Então, agora nós estamos tratando justamente do templo que vai ser reerguido nesses 3 dias. O templo da sua ressurreição. Aquele elemento que vai ser dividido conosco, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, dizia São Paulo, ele habita em nós. Essa transferência, ela é feita na maior dor. O legado é deixado. Então, há uma expectativa do 3º dia surgir. Os discípulos receberam essa notícia, mas estão desatentos. Já, o que vai acontecer lá no caminho de Emaús é que Clopas e seu amigo não vão nem reconhecer, tão distante da realidade da ressurreição que eles se mantiveram. É aquela dor do luto trágico que acabou se perdendo a referência divina na vida deles, né? E eles estão voltando para Emaús, cabisbaixos, desanimados, porque o projeto havia fracassado. O projeto estava só começando e eles se veem como um projeto fracassado, né? Então, termina a sequência da nossa leitura aqui com esse suspiro. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Elohim, Elohim, lama sabachthani. O desamparo. E agora, num suspiro, ele entrega o seu espírito. É hora de um mergulho profundo. O cenário está posto. 3 horas da tarde, João, 3 horas da tarde, Lloyd. 3 horas da tarde e fez-se trevas sobre a face da terra. Meu avô dizia que nesse dia o sol se escureceu para não ver a morte do seu Criador. Eu costumo dizer, botou a mão no rosto. Uhum. Eclipsou-se, João. Eclipsou-se. Há fenômenos cósmicos e sísmicos que vão acontecer nesse movimento. Já a Terra vai tremer. As fendas das rochas vão se abrir. E ninguém sabe explicar o motivo. Mas é que o templo está sendo reconstruído. No silêncio da escuridão da noite, das 3 da tarde, que é noite, o templo está sendo reerguido. Jesus vai ao Sheol, vai ao Tártaro. Ele vai naqueles dias de mergulho no centro da terra, nas regiões inferiores da terra,
ele vai abrir a porta do cárcere, vai anunciar o evangelho aos espíritos em prisão da época antediluviana, ele vai trazer as chaves do inferno e da morte. Então, o projeto está acontecendo. Como todo pecador, Jesus desce às regiões inferiores da terra, não para ficar lá, mas para tomar as chaves do inferno e da morte e assumir poder sobre toda a dimensão, sobre todo o céu, sobre toda a terra, glória, e domínio sobre aquilo que está debaixo da terra. Aleluia. Era o grande projeto em conclusão, assumindo a nossa culpa, mas ressuscitando para devolver a autoridade perdida ao ser humano. Agora, o ressurreto está prestes a sair da morte para a vida. Eu costumo dizer, como é que se entende isso? Não precisa entender, aceite, abre o seu coração e deixa acontecer que a tua mente começa a entender, a aceitar de fato, porque humanamente isto é quase impossível. Era o que estava acontecendo com os sacerdotes, com os judeus daquela época. Estavam matando, porque a sua mensagem era uma mensagem para o coração e não para um entendimento simples de ouvidos. Era para um viver em profundidade e não para um viver filosófico, religioso. E não entenderam isso e, portanto, o mataram. Então, aos que estão nos ouvindo, você nos pergunta, eu não consigo entender. Não se preocupe em entender tanto, abra seu coração e aceite. Aceite essa mensagem, porque a sua mente vai sendo aclareada e você vai conseguindo entender o porquê da morte de Cristo por sua causa. Há coisas que se vê pelo coração, né? Gente, é nesse momento que o flagrante da prostituição do sacerdócio vai ser revelada. A gente vai ler agora que o véu do santuário se rasga do alto a baixo. É bom a gente lembrar que é do alto a baixo, não de baixo para o alto, como se uma ação de cima para baixo tivesse acontecido. E quando o véu do santuário se rasga do alto a baixo, fica evidente o fracasso da religião. A Arca da Aliança, que deveria estar lá, não está lá. E já não está lá há muito tempo. Mas a religião continuava com seu protocolo. Mas a presença de Deus já não está lá no templo há muito tempo. Mas o véu do santuário se rasga e o flagrante é grande. Não está lá quem deveria estar. Fico pensando que às vezes Deus é chamado em um lugar que ele não está, mas se parece que está, por causa de todo o aparato, de todo o movimento litúrgico, tem-se a sensação de que Deus está ali e Deus já não está lá, porque o comércio, a barganha, o varejismo está ali presente naquele lugar. Então Deus não está, mas há um movimento de religião. Esse é o flagrante que acontece nesse dia, né? Vamos lá, a leitura, Luiz? Vamos lá, versículo 51. Naquele instante, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Houve um terremoto e pedras se despedaçaram. Além disso, túmulos se abriram e muitos que haviam sido fiéis a Deus foram ressuscitados. Depois da ressurreição de Jesus, eles deixaram os túmulos, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando viram o terremoto e os outros fenômenos, o capitão da guarda e os que estavam com ele ficaram morrendo de medo. Eles disseram: é o Filho de Deus, só pode ser. Havia ali também algumas mulheres que observavam a certa distância. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para servi-lo. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos irmãos Zebedeu. Caramba, olha o que acontece. Gente, muitas vezes a gente lê esse texto e não para perceber o escândalo desse dia. É muito forte. João,
A narrativa desse texto muitas vezes passou desapercebido pelos olhares dos leitores. Olha o que acontece. Não era miragem, não era alucinação. Mas quando Jesus, antes dele ressuscitar, os túmulos se abriram. E depois da sua ressurreição, muitos corpos dos santos que estavam mortos também ressuscitaram e entraram na Cidade Santa, aparecendo a muitos. Então, nem era uma alucinação, nem era uma miragem. O testemunho abalou Jerusalém. Houve um impacto geográfico, impacto espiritual, da religião, todos os lados, né, bispo? Tentemos imaginar, João, uma mãe que perdera seu filho, tendo agora esse morto, já passado o luto, a dor continua. Meu Deus. Alguém bate a porta. Meu Deus. Quando se vai abrir, aquele filho que havia morto agora está ressuscitado. Foram muitos corpos dos santos que haviam sido mortos. Imagine porque José, lá no Egito, determina que os seus ossos sejam trazidos para Canaã. Uhum. Vocês já pensaram nisso? Sim. José pede que ordena que os seus ossos, seus restos mortais, sejam trazidos para a terra onde eles haviam de possuir. O que José estava vislumbrando? Sem dúvida, ele foi visitado por Deus para dizer: providencie, porque eu vou te dar uma nova chance. E eu creio que José tenha se levantado naquele dia. Não sei que em casa ele entrou. Não, talvez ele entrou para ver a Jerusalém em que o Filho de Deus havia de nascer. José é também um protagonista simbólico do Cristo, um Redentor, né? É. Uhum. Até as 25 moedas de prata, né? Mas não uma tipologia, né? A traição pelos irmãos, o resgate. Então eu creio que José estava nesse contexto. Mas me chama muita atenção realmente a terra, o céu, ou seja, os poderes celestiais, os astros, os planetas não resistiram, reconheceram a deidade, reconheceram o Filho de Deus morrendo ali, e o homem não quer, se nega a reconhecer isso, a render-se. Uhum. O sol, que o salmista diz que como um noivo sai do seu tálamo de um lugar para outro, percorrendo o seu caminho, resolve dar uma parada e dizer: não posso ir mais além disso. Uhum. Que coisa, hein? E o homem se nega a reconhecer esse soberano Deus. É triste, é dolorido vermos isso. Infelizmente, ainda continua acontecendo. Né? Sim. Jesus não poderia ressuscitar sozinho, né, bispo? Não. Não poderia. Não. Olha, quem ressuscita leva consigo muita gente. Não é? Não anda sozinho. Não anda sozinho. Cara, há anos eu venho tentando imaginar esse dia. Que loucura que foi Jerusalém. Que loucura. Passou por um terremoto, passou por um eclipse, passou pela ressurreição. Jerusalém nunca mais foi a mesma a partir daquele dia. O espanto, a culpa. Você vê o capitão aqui cheio de culpa, cheio né? de culpa, medo, pavor, e depois tendo de confessar. Só pode ser o Filho de Deus. Sim, sim. Como explicar? A morte agora já havia perdido seu poder. Jesus já tem as chaves do inferno e da morte. Portanto, ele entra na cidade e também entram esses corpos dos santos. Eu fico pensando na mulher que perdeu seu marido, nos filhos que perderam seus pais, dos pais que perderam seus filhos, dos amigos que perderam seus amigos e agora estão de volta. A morte que gerou vida. A morte que gerou vida. Coisa grandiosa, né? É. A morte dele nos trouxe vida. Agora, não é só a espiritualização disso, é o impacto da ressurreição dos corpos. Dos corpos.
a ressurreição do corpo físico, a ressurreição do corpo real. E eles estão ali transitando pela cidade, Aqui voltando para as suas casas. Deixaram os túmulos. Sim. E entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Imagina a loucura, o burburinho que aconteceu em Jerusalém. Não, eu estou cá imaginando. Eu estou cá imaginando que coisa foi essa, né? Porque assim, foram vistos por muitos, elimina a hipótese de ter sido uma ilusão, elimina a hipótese da miragem, porque muitos testemunham a mesma coisa. Então, não era uma alucinação, era de verdade o poder da vida sobre a morte. Vamos ali tomar um cafezinho, gente? E a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco do nosso programa. E estamos avançando hoje, dia 19 de março. Lembrando a você que o nosso café está rolando. Nós já estamos no finalzinho do nosso programa, indo lá tomar o café. E você é convidado. Dá tempo de você chegar até aqui, na rua Santo Antônio, número 14. O nosso café mensal. Nós estamos felizes e animados com todos que estão vindo presencialmente, aqueles até que nos assistem pelo YouTube, né? Podem abrir uma exceção hoje, vir aqui estar conosco, tomando esse café maravilhoso. Tem sido sempre muito bom, a comunhão rola solto e muitas novidades, coisas boas estão acontecendo. E hoje, dia 19, não vai ser e não está sendo diferente na nossa programação do café da manhã. Não tem problema se você tiver crianças, traga suas crianças, elas têm todo espaço aqui para estar com a gente. Eu não venho porque eu tenho crianças, traga suas crianças. A criança não pode ser um empecilho de a gente cultuar de forma Deus nenhuma. E ter Nossas comunhão crianças com os irmãos, né? Têm espaço aqui para brincarem no templo, fora do templo, tem quem os acompanhe. Venha, experimente essa comunhão gostosa com a gente. Pois é, e nós estamos seguindo aqui, lembrando a você no dia 12 de abril, a presença do nosso querido pastor Barry, que vai estar compartilhando das coisas boas que têm acontecido vida fora, as novidades sobre Jerusalém, e você não pode faltar, dia 12 de abril, no culto das 19h30, quarta-feira, às 19h30. Lloyd, nós estamos seguindo aqui, Jesus entregou o seu Espírito, as mulheres estão ali. Eu queria até comentar essa parte. Pode Bispo. comentar. Olha, que a presença das mulheres no ministério de Jesus, elas estavam aqui sempre presentes, né? E aqui no momento da sua morte, aqui fala que elas estavam ali presentes, né? Porque essas mulheres, elas serviam a Jesus, elas estavam ali no seu ministério, cuidando, trabalhando, né? E aqui fala Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, José e a mãe dos irmãos Zebedeu. As mulheres hoje na igreja, elas são muito presentes, Sim. são muito ativas dentro da igreja. Sempre foram, né, Lourdes? Sempre foram. Uhum. E ultimamente as mulheres estão mais ativas, né? Mulheres estão com uma graça, servindo, mulheres recebendo o chamado, seguindo o seu propósito na casa de Deus, pregando o evangelho, trazendo a sua família para a casa de Deus. Então, semana passada eu tive uma conferência de mulheres, um chá de mulheres, e ali estavam mulheres, estavam as avós, mulheres que estavam separadas há pouco tempo, e todas nós ali naquela comunidade de amor, de gratidão, adorando ao Senhor, uma fortalecendo a outra na caminhada. Essas mulheres aqui, elas estavam juntas, uma fortalecendo a outras, e aqui, na morte de Jesus, elas não faziam diferente, elas estavam fortalecendo umas às outras, elas estavam chorando, elas estavam tristes e elas estavam se fortalecendo uma com as outras. E aqui a mãe de Jesus, Maria, também estava sendo fortalecida por essas mulheres, desde a Maria Madalena, que muitos julgavam, mas aqui está Maria Madalena presente, fortalecendo e sendo fortalecida, né? Então era isso que eu queria falar, tá? Sobre as mulheres. Bom, mas não tem só mulher ali na área, né? Não. Na verdade é assim, os homens levam a fama, mas quem faz o trabalho são as mulheres, né? Lloyd, nós estamos aqui diante de um quadro
muito precioso, que é a presença de um discípulo de Jesus, que vai fazer a diferença nessa hora, né? Aqui, mais tarde, chegou um homem muito rico, um homem rico de Arimateia, discípulo de Jesus. Seu nome era José. Ele pediu o corpo de Jesus a Pilatos e o governador atendeu ao seu pedido. José tomou o corpo, envolveu em um linho limpo, depositou no próprio túmulo, um túmulo novo, havia pouco escavado na rocha, e pôs numa grande pedra a entrada. Então foi para casa. Maria Madalena e a outra Maria, porém, sentaram-se no lugar de onde podiam ver o túmulo. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos sim. É muito precioso a gente lembrar, João, que ninguém havia habitado naquele túmulo ainda. Era um túmulo que José de Arimateia tinha no cemitério de Jerusalém, mas que não havia sido inaugurado. Salvo engano, na tradição judaica, quem era morto por crucificação não tinha direito a ser sepultado num túmulo digno. É tanto que aqueles descendentes de Esaú que foram mortos pelos gibeonitas, nenhum foram sepultados. Então, parece na tradição judaica não havia recomendação de que houvesse honra a quem morreu crucificado. E o que nós estamos vendo aqui é que o Cristo, o Jesus, o nosso Jesus é tão precioso. Primeiro, um homem muito rico. E vou dar uma puxadinha aqui para trás, para lembrar que a gente sempre se apegou num Cristo que tinha discípulos pobres. Multidões que estavam famintas, e na verdade a fome da multidão não era por necessidades anteriores, mas era pelo dia de caminhada, que Jesus era um Jesus de pobres, ensinaram isso para a gente por tanto tempo, e isso veio repercutir, veio cair agora mais recente. O meu pai me contava, quando ele tinha aproximadamente 30 anos, ele consulta um professor, era um homem sábio da região, e meu pai era um homem douto. Seu professor, eu estou disposto, eu estou decidido a seguir o Evangelho. O que é isso que você está me dizendo? Você é um homem de bem aqui, isso é coisa para tolo, é coisa para pobre. Ele me contava isso. Ele ouviu daquele professor. E agora nós estamos lendo aqui, desmistificando. O texto enfatiza dizendo um homem muito rico. E, salvo engano, também é dito que ele era senador em Israel e tornara-se discípulo de Cristo. Sim, havia muitas mulheres ricas, João, que patrocinavam o ministério de Jesus. A própria mulher de Pilatos, né? De Herodes. De Pilatos. Não foi a mulher de Pilatos que ela faz um pedido. E de Herodes a ele, né? também. Sim. Aquelas mulheres tinham seus olhos fixos na vida, né? E Jesus era um grande luminar para aquelas almas em trevas, né? A mulher de Cusa, que era irmão de Herodes, sim, também era uma incentivadora tremenda do ministério de Jesus. E agora Jesus é sepultado no túmulo novo, ou seja, a desonra acabou com a morte. Toda a humilhação acabou, foi cravada na cruz. Dali são honras seguidas. Jesus é resgatado da cruz com honras ordenados por Pilatos. Ordenado por Pilatos. José é um homem rico, pega Jesus, envolve. Não era comum usar caixão, como se faz hoje. Em Israel não era comum isso. Ele envolve Jesus em quê? Em um lençol de linho. Coisa pura, coisa de primeira. E coloca num túmulo onde nunca havia sido sepultado ninguém. Cavado há pouco tempo. Esse é o Jesus. Esse é o Cristo. João, eu ouvi uma vez alguém dizendo que Jesus era tão pobre que não tinha dinheiro para comprar uma sepultura.
E alguém rebatia dizendo assim, alguém que ia passar só 3 dias num túmulo ia comprar um caixão ou ia comprar um túmulo para ficar 3 dias só. Quem tem amigo rico, né, se hospeda na casa de hóspede, né, não paga hotel, não compra uma mansão para passar 3 dias só. Né? Então, assim, a condição de não ter comprado um túmulo é porque não estava no projeto de Jesus uma morte que não durasse mais do que 3 dias, né? Então, para que comprar um sepulcro para isso, né? Mas interessante esse homem influente entrando na história, assim, se expondo. João tem razão, o crucificado, eu não sei se vocês se lembram da expressão da Antiga Aliança, maldito é todo aquele que for crucificado no madeiro, né? Então, assim, era uma maldição, não dava para ser sepultado no meio dos outros, né? Às vezes a gente assiste nesses filmes e mostra lá os crucificados, eles ficam lá, né, Pastor João? Na cruz, o corpo decompondo, são comidos por abutres, né? A gente vê lá no livro de Samuel, quando aquela moça, esqueci o nome dela, que Davi diz, o que está acontecendo? Não está chovendo nesse lugar, e o Senhor diz, olha, porque os midianitas, né? Aí a história dos midianitas. E a gente vê que ela estava ali chorando, passou vários dias chorando, vigiando o corpo do seu filho, para que os abutres não comessem, não é? Então, assim que eles eram tratados, não tinha túmulo, não tinha caixão, não tinha nada. Ficava ali até se decompor, os animais comerem. Sim. Mas com Jesus foi diferente. Com Jesus foi diferente. Né? O Senhor cuidou de trazer aquele homem rico, né? Que já tinha cavado na rocha ali um túmulo e colocou depois uma grande pedra ali. Sim, foi sepultado com toda a dignidade. Toda né? dignidade, toda honra. Toda honra. Cavar uma pedra, escavar uma rocha, demanda recurso, e não é pouco recurso, e muita técnica para fazer aquilo. Então, é um sacrifício que vale a pena estar próximo de Cristo. Sim. É uma honra que José estava prestando àquele de quem ele se tornou seguidor. Que honra eu tenho prestado a esse mestre hoje. Que honra o senhor que está nos ouvindo tem prestado a esse mestre que te trouxe a vida. João, o que me espanta nisso aqui é que está todo mundo desatento para o terceiro dia. Embora tenha ouvido, embora não era novidade para ninguém, eles estão todos eles desatentos. Até as mulheres, elas estão ali, mas eu não sei, talvez estivessem velando, e não com a expectativa da ressurreição. É que a dor desse luto não deixava eles ouvirem as notícias completas. Eles pararam na crucificação, pararam no sepultamento. Lembra daquele texto que nós lemos em um programa passado, alguns capítulos atrás, quando Jesus dizia: o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Os discípulos, em vez de se alegrarem, se entristeceram, porque estavam parados pensando na tragédia e não na recomposição de tudo aquilo, não na superação da tragédia. É assim que estavam eles, na verdade. Sim. Continuavam com o mesmo espírito, que é próprio do ser humano, é natural do ser humano. Muitas vezes nós temos a certeza de que vai acontecer, mas a tristeza nos abate. Temos a certeza de que vamos superar. Sim. Mas enquanto ainda não superamos, estamos abatidos pela tristeza, não pela incerteza, mas pela dor, pela perda. Sabemos que vamos superar aquilo, mas a dor, a perda nos abate. É comum na natureza humana e é compreensível. Sim. Então estão todas elas sentadas lá, né, Lloyd? À beira do túmulo e tal. No lugar de longe, onde elas poderiam ver o túmulo, né? Sim, agora no versículo 62... Depois do pôr do sol, os principais sacerdotes e os fariseus pediram uma audiência com Pilatos. Eles disseram: Senhor, nós nos lembramos do que aquele mentiroso anunciou quando estava vivo.
após 3 dias eu ressuscitarei. Olha quem é que está lembrando. Chama de mentiroso, né? Uhum. Precisamos manter o túmulo selado até o 3º dia. Há uma boa chance de que os discípulos dele roubem o corpo e saiam por aí dizendo que ele ressuscitou. Então estaremos em péssima situação. O último engano será pior que o primeiro. Pilatos concordou. Vocês terão uma guarda. Vigiem o túmulo da melhor maneira que puderem. Em seguida, eles saíram, puseram guardas no túmulo e selaram a pedra. Olha aí. Olha o que acontece, né? Eles estão temendo e já começou a articular a mentira que eles passaram a contar, não é? Porque a preocupação deles estava em que os discípulos criassem uma grande história de roubar o corpo de Jesus e depois dizer que ele ressuscitou. Aí diz, isso vai ser pior do que tudo que aconteceu até agora, né? Pior até que a morte é a sua ressurreição. Então, eles vão criar grandes histórias a partir daqui. A gente vai ver isso no curso do Movimento da História, né? Mas o fato é que Pilatos cede e tem uma guarda lá que não vai impedir Jesus de ressuscitar, que não vai impedir da história acontecer, mas a mentira vai ser bem tecida e bem construída pela fala desses religiosos. A pedra está selada. Selada, túmulo bem guardado, vigiado, né? E agora todo mundo ali, bom, estamos agora sossegados. Será impossível alguém roubar esse túmulo, né? Sim, me impressiona é que assim, nem os discípulos estavam se lembrando que ele disse que ressuscitaria. Caiu até no ouvido dos fariseus e dos sacerdotes, né? Eles estavam sabendo de uma notícia de que ele disse que ia ressuscitar. E os discípulos estão assim, distraídos, chorando a dor do luto trágico, né? Então o cenário está montado, a coisa está para acontecer e ninguém pode deter aquilo que Deus tem para fazer. Meus irmãos, o que me acalanta bem o coração é saber que tudo que Deus tem decidido na eternidade sempre tem prioridade sobre o tempo e a situação. Não há nada que possa impedir uma decisão divina de se cumprir na terra. Sua decisão está tomada. Jesus vai ressuscitar o 3º dia e nem a guarda pretoriana, nem a pedra lacrada vai impedir Jesus de ressuscitar. Não é? E a história está rolando por aqui. Aí no capítulo 28, né, nós vamos agora... É o último capítulo, né? Capítulo. Né? Nós vamos iniciar agora, né, Bispo? Dá Sim, tempo vamos ainda? lá, Então claro. tá. Depois do sábado, assim que brilhou a primeira luz da nova semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar a tumba. De repente, a terra tremeu debaixo dos pés das 2 mulheres. Nesse momento, um anjo de Deus desceu do céu e foi ao encontro delas. Ele rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Raios de luz emanavam dele. Suas roupas eram brancas como a neve e brilhavam. Os guardas da tumba estavam tão aterrorizados que não conseguiam se mover. O anjo disse às mulheres: não há o que temer. Sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está mais aqui, já ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam onde ele foi posto. Agora corram e contem aos discípulos dele. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está indo à frente de vocês para a Galileia. Vocês o verão lá. Esta é a mensagem. As mulheres, maravilhadas e eufóricas, não perderam tempo. Correram para contar a novidade aos discípulos. No caminho, Jesus as encontrou. Paz seja com vocês,
Ele disse: elas se ajoelharam, abraçaram seus pés e o adoraram. Jesus disse: calma, vocês estão me segurando assim, temendo pela vida de vocês. Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que eles devem ir para Galiléia, pois vou me encontrar lá com eles. Enquanto isso, os guardas vigiaram, mas alguns foram para a cidade e contaram aos principais sacerdotes o que acontecera. Eles convocaram uma reunião dos líderes religiosos e elaboraram um plano. Subornaram os guardas com uma grande soma de dinheiro para que dissessem: os discípulos de Jesus vieram de noite e roubaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Os religiosos os tranquilizaram: se o governador descobrir que vocês dormiram em serviço, damos um jeito para que não sejam condenados. Os soldados aceitaram o suborno e fizeram como lhes fora dito. Essa versão, forjada no concílio judaico, ainda está em circulação. Eita, vamos parar por aqui. Meu Deus do céu. É impressionante esse encontro de Jesus com essas mulheres no caminho. Você sabe que eu não tinha ainda me atentado para esse encontro tão especial. Muito especial. Quando essas mulheres se lançam aos pés dele, e a cena sugere uma ternura envolvendo aquele lugar, uma situação de aconchego dominando aquele ambiente. E Jesus está ali, bem pertinho delas, dizendo para elas: vai lá e fala para os meus irmãos, eu já ressuscitei, eu vou me encontrar com eles lá na Galileia. Uau. Marcou um encontro. Marcou um encontro. E a cena acontece assim, não é? Nessa ternura, nessa maneira simples de Jesus se mover. Assim, eu estou emocionado aqui, tentando refazer essa cena na minha mente, não é? Uma cena de extrema singeleza. Uma cena que o Senhor confiou àquelas mulheres. Meu Deus do céu. Desde o momento em que aquele fulgor todo lá no túmulo e os soldados ficam apavorados com o que viram, né? Aquela luz brilhante e tudo aquilo, eles fogem apavorados, né? Desesperados pelo que viram, pelo testemunho dos acontecimentos. E como é sórdida a mente desses religiosos, né? Isso, a religião é capaz de mudar. Quando uma religião é de interesse próprio e não é de viver o evangelho, é muito mais perigosa do que qualquer horda, de qualquer orcrim. Infelizmente. Uma religião, quando os seus interesses deixam de ser o evangelho, ela é muito mais perigosa do que qualquer organização criminosa. Veja os ardis que eles colocaram aqui. A forma que tentaram para não serem... Gastaram dinheiro para não serem desmascarados, porque queriam continuar tendo credibilidade junto ao poder romano. Infelizmente, a religião desprovida do temor de Deus é muito pior do que qualquer organização criminosa. Sim. É lamentável, mas é real. Sim, é lastimável, João, como as coisas se articulavam e como se articulam, né? Ainda hoje essas articulações são feitas mudando a história, mudando o cenário, mudando o propósito, mas sempre esse espírito religioso, ele é maquiavélico, né? Nós falamos aqui do massacre das Guianas, né? Do Jim Jones.
uma religião desprovida do temor de Deus, Sim. mas cética de forma abusiva. Sim. O massacre que aconteceu. O apartheid, João, Uhum. o apartheid que foi tutelado pela igreja, né? Que quantos negros foram exterminados, quantas mortes em nome da fé, subjugados, né? Negros tratados como uma sub-raça, né? Que não era contabilizado na sociedade, não é? Aqui no Brasil, quantos filhos negros não foram batizados porque eram uma sub-raça? É. Entendeu? Uma religião que prega, ou seja... Recebi o sobrenome do patrão, né? Mas não, a Praia Vermelha. Uhum. Quem foi que morreu que avermelhou a praia de sangue? Uhum. Missionários que vinham trazendo Aham. a mensagem do Evangelho, É. mas não eram aceitas pelo poder religioso da época. Sim, verdade, João. Verdade. Foi Verdade. triste. Muitos apedrejamentos aqui na região Nordeste, né? Aham. Eu tive professores que foram apedrejados em praça pública por pregar o Evangelho, com a cabeça rachada por pregar o Evangelho publicamente. Gente, a gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Muito bem, gente. Jesus marca um encontro com seus discípulos ali na Galileia. A Galileia foi o palco de grandes acontecimentos. Era ali que Jesus revelava o Evangelho para aquele povo que estava sedento, aquele povo que estava sempre pronto para ouvir sua palavra e compartilhar da sua graça. A Galileia era o lugar do encontro com Jesus. Era o lugar onde ele manifestava com toda clareza. Talvez tenha sido, Lloyd e João, o lugar onde mais Jesus foi recepcionado, não é? Sem dúvida. Apesar de que ele, em Cafarnaum, em Gerazim, não houveram muita aceitação, todavia foi o lugar de maior aclamação dele. Os seus milagres, os maiores milagres aconteceram. O sinal primeiro registrado foi em Caná, na Galileia. Uhum. E de lá... Dali começou tudo, né? Atravessou o Mar da Galileia, né? Sim. Ali onde Pedro Sim. querendo atravessar, Jesus vem, né? Tudo começou por ali. Os Sim. discípulos ele regimentou todos na Galileia. Uhum. João, a Galileia foi, registradamente, foi o primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus faz, né? Está ali naquele casamento que você citou aí, né? E, na verdade, a Galileia era a região carente do Estado de Israel, a região mais carente, um povo mais necessitado, aonde eram excluídos da lei, e era ali que criavam porcos, que é proibido para os judeus. Era ali, na verdade, a promiscuidade estava mais na Galileia, foi onde Jesus concentrou mais o seu ministério. E agora, depois de ressurreto, ele resolve ir para lá para se encontrar com seus discípulos. Uhum. É ali que tudo vai recomeçar. Uhum. É ali o início dos 40 dias da sua ressurreição, né? E é ali que é uma das promessas mais lindas que acontece quando voltam os dois anjos para dizer: esse Jesus que vocês estão vendo subir, voltará. Voltará. E nós aguardamos a sua volta, né? Não desesperados, mas cheios de esperança, aguardamos a sua vinda. Lloyd, estamos chegando ao finalzinho do capítulo 28, né? Terminando aqui o livro de Mateus, e vamos já no próximo domingo iniciar a leitura do livro de Marcos. Foi uma jornada tão preciosa, tão importante para nós, né? Fizemos tantos amigos compartilhando o Evangelho aqui pela rádio, pelo YouTube, pelo Instagram. Descobrimos tantos sentimentos, né, em nós, né, Bispo? Alinhamos nossos sentimentos aqui. Sofremos, choramos. Sofremos, choramos, nos sorrimos, nos alegramos juntos. E Jesus foi tratando com a gente, conosco, né?
Durante toda essa... Ele nos levou a lugares tão lindos, ele nos acalmou quando ele disse, olha para o lírio dos vales, para o lírio dos campos, olhe também para as aves que estão passando no céu. Nós fomos ministrados. Muitas emoções, né? Muitas Como dizia emoções. o poeta, se eu chorei ou se eu sorri, o importante é que emoções eu vivi. Eu já disse a vocês várias vezes, entramos no livro de Mateus e eu me senti como se eu fizesse parte dos 12. Sim. Nós reentramos, né, João? Porque nós entramos no livro de Mateus, já acho que pelo menos umas 3 vezes nós estamos tocando no livro de Mateus. Dessa feita eu né? me senti como um dos 12. Aham. A cada episódio eu me sentia ali. Deu para sentir até o cheiro do eu peixe, me via né, João? ali, eu via o cheiro do peixe assado, entendeu? Os meninos jogando pedrinhas enquanto ele jogando pedra na água, enquanto ele ensinava os discípulos na polpa daquele barco. Sim. Eu me sentia ali, confesso a vocês que eu me sentia Estávamos ali, na por todo tempestade esse no meio tempo, do mar da entendeu? Galileia. Eu ouvia o baque das águas batendo no barco, pá, pra cá, pá, pra ali. Eu confesso, foi assim que eu me senti. Sim. Eu estou já triste em terminar o livro de Mateus, mas a gente vai entrar logo em Marcos aí, tem coisas lindas para serem descortinadas. Né? O interessante, João, é que Mateus foi um discípulo que de verdade andou com Jesus, né? Nós vamos entrar na narrativa de Marcos, que foi um discípulo que não caminhou lado a lado com Jesus, né? Marcos e Lucas são os 2 discípulos que escreveram sobre Jesus, fizeram o registro do Evangelho, mas eles não estavam lado a lado com Jesus. Eles não faziam parte dos 12. Lucas devia estar na Grécia ainda estudando medicina quando Jesus se movia ali pela Galileia, né? Marcos nem sei se era nascido, se era muito novinho. Quem contou muitas coisas para Marcos foi Maria, que era né, meio que próximo de Maria, Barnabé, que contou muitas coisas também, né? João, enfim, ele estava ali no meio do pessoal e colheu essas informações e escreveu sobre sua perspectiva de Jesus, né? Mas nós estamos no finalzinho, vamos lá, a leitura do final do texto? 16, né? 16, aqui Jesus tinha dito para Maria, para as mulheres, olha, vão agora e diga aos meus irmãos que eu estarei aguardando eles lá na Galileia, né? E elas foram A aqui. mentira correndo solta mentira aqui, correndo né? solta, e aqui no versículo 16, enquanto isso, os 11 discípulos foram para a Galileia, até a montanha que Jesus havia indicado para o encontro. Assim que o viram, eles o adoraram. Todavia, alguns se manifestaram afastados, pois não tinham certeza se deviam adorá-lo e não queriam se arriscar. Queriam se arriscar, isso mesmo. Resoluto, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que o encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia, após dia, até o fim dos tempos. Meu Deus do céu. É assim que termina essa jornada maravilhosa narrada por Mateus, que estava ali, que ouviu e viu tudo isso, né? Que presenciou toda essa movimentação. Eu olho para os discípulos de Jesus agora e vejo assim, o constrangimento de alguns era tanto que não conseguiram se aproximar. Isso mesmo. Um misto de religiosidade, de medo, uma certa... vamos dizer aqui, o meu pai não podia encontrar uma folha de qualquer Bíblia espalhada no chão que ele juntava, guardava, colocava na gaveta, de qualquer material religioso. Um dia, pai, deixa espalhar, alguém vai juntar e vai ler. Então, o zelo religioso daqueles discípulos criou um certo escrúpulo de que eles se aproximassem de Cristo. Não sabiam se deviam adorá-lo ou não. Ele já se tornou sagrado e a gente não pode tocar nele. Então,
não era má intenção, não era má informação. Era um certo escrúpulo natural. É um constrangimento, né? Eles estavam tão eufóricos com aquilo, era novidade. Gente, viver aquela loucura, o Cristo que criou aquele do burburinho todo em Jerusalém, 3 dias depois você se encontra com ele, apesar dele já ter dito repetidas vezes, mas a nossa humanidade é frágil. Uhum. E ela tende a nos trazer essas dúvidas. A dor, na verdade, faz até a gente se esquecer a promessa, né, João? Pois é. A gente tem uma promessa e a gente se esquece quando está sentindo dor. Parece que a gente nunca foi prometido coisa alguma a nós, né? Vivemos como sem merecimento. Assim, acho que não tem exatamente a ver com isso, mas só para lembrar, há em nós muitas crenças de não merecimento que impede a gente de viver dias melhores, porque lá no íntimo, né, nos textos submersos na nossa condição inconsciente, a gente não sabe nem porquê, mas tem uma crença de não merecimento. Eu não mereço ser bem tratado. Se alguém faz um elogio, a gente não acolhe o elogio porque acha que não merece. Então, há um monte de coisa que deve ter envolvido no coração deles, desses que não conseguiram se aproximar. E a hora que nós estamos falando dos 11, né? Uhum. Olha que nós estamos falando dos 11. Alguns deles tiveram essa consternação, né? Evitaram se aproximar e adorar porque não sabiam nem o que fazer. Quer dizer, a coisa está aqui, eu não sei nem o que fazer, não é? Vocês já viveram uma situação em que os olhos estão vendo a realidade, mas a mente não quer crer que aquilo é verdade? Sim. Eu lembro quando perdemos um grande líder. Aqui estava eu e um pastor, amigo da gente. Diante daquela tragédia e do cadáver, aquele pastor arrancava os cabelos e dizia: isto não é verdade mesmo, olhando a negação, né? O cadáver. Uhum. Então, há essa dificuldade, muitas vezes, de nós aceitarmos determinadas coisas. Uhum. Lembra que disseram os sacerdotes? Esse mentiroso disse que ele iria ressuscitar. Uhum. Aquela prevenção não era contra o roubo dos discípulos, porque a pedra era impossível de ser removida. É porque eles também sabiam que era possível de acontecer. Sim, claro. Claro. Eles sabiam que era possível de acontecer. Uhum. Não queriam dar o braço a torcer, mas sabiam que era plausível de acontecer. O risco da ressurreição. O risco para eles, o risco da ressurreição era iminente. Uhum. Então vamos botar guarda, porque a gente inventa qualquer coisa. Depois não somos acusados de negligência. Mas eles criam nisso também. Então essa é a nossa mente humana. É confusa, é frágil. Ela se fortalece quando estamos de fato em Cristo, quando acompanhamos aquilo que o Mateus registra. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus aqui ressuscita com todo o poder, né? Poderoso demais, porque a ressurreição, ela traz esse impacto, né? Impacto de vida, né? Agora já aqui, ó, numa nova versão que eu tenho aqui, linguagem de hoje, diz assim: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Que Jesus dizendo, agora eu tenho todo o poder, eu sou o dono de todo o poder, toda a autoridade está comigo no céu e na terra. Então esse Jesus, quando ele ressuscitou, Jesus trouxe aqui todo o poder, ele é o dono de todo o poder no céu e na terra. E aqui ele dá ordens, né? Ele traz aqui, ele diz aos discípulos, olha, agora, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que eles sejam meus seguidores, não seguidores de vocês, os meus seguidores. Agora há um novo estilo de vida. Sim. E Jesus diz, olha, agora tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora é fazer discípulos. Tudo que eu tinha de fazer, toda a verdade sobre o reino, estou deixando para vocês. Agora, ide por todo mundo. Existem línguas, culturas, nações para serem agora evangelizadas. Né? E Jesus diz, eu ressuscitei poderoso demais. Toda a autoridade eu estou deixando a vocês. Que Sim, coisa tremenda. Essa coisa de anunciar e de comunicar o novo estilo de vida, essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Há uma possibilidade de viver de maneira diferente. Para todos aqueles que estão insatisfeitos, João, de viver a vida que estão vivendo,
se não comporta mais em você a vida que você está vivendo, há uma nova proposta, um estilo de vida diferente, um novo estilo de vida. O novo estilo de vida é viver como Jesus. Na versão que eu tenho, irmão, ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Uhum. Lembra quando ele diz assim, os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Uma perspectiva diferente para viver. Viver com Cristo são perspectivas diferentes. Não é diferente de viver por si próprio. Depender de Cristo para viver faz diferença na vida. Não é ter uma religião e dizer eu sou associado a uma igreja, mas é participar dele. É obedecer, eles ensinem a eles a obedecerem o que eu ensinei. E ele lá em João, ele diz assim, se estiverdes em mim, as minhas palavras em vós. Ou seja, ele está falando de uma relação intrínseca com ele. E aí, dessa relação, ele diz, eu estarei com vocês. Sim. Eu vou estar com vocês todos os dias. E o batismo agora é em nome do Pai, Filho e o Espírito Santo, sim, né? Sim. Há pessoas que estão se unindo a ele pelo vínculo do batismo em toda parte do mundo, e nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás, e esse novo estilo de vida continua encantando multidões em toda parte. Nos países economicamente mais abastados e nos países mais pobres. Então, não é uma questão da economia monetária, mas da economia psíquica, da aflição da natureza humana em busca de um estilo de vida melhor. E Jesus continua oferecendo, João, nessa plataforma do Evangelho, um novo estilo de vida, uma possibilidade de viver melhor, não importando quanto você ganha, porque a infelicidade humana não se dá pelo empobrecimento do bolso, mas pelo encolhimento da alma. A alma vai se encolhendo e vai se empobrecendo. É possível que você tenha todos os recursos monetários do mundo, mas se perceba completamente pobre, sem saber se mover. Não há alegria para nada. O café da manhã pode ser o mais bem composto. Falta apetite, falta graça. Ao passo que você pode estar numa mesa tomando um chibé, uma farinha com água, e está cheio de contentamento. Cheio de gozo, de alegria. É real. Eu quero me reportar ao batismo, quando a Loide tentou enfatizar o batismo, é que no passado sempre houve batismos. Batismos em nome disto e em nome daquilo. Quando João começa a batizar, já era uma prática de batismos. Quando a gente vinha do interior para a capital, passava no Boqueirão, recebia um balde de água, quando vinha pela primeira vez. Recebia um balde de água salgada, e os marinheiros e aquela turma que eram veteranos viajando na lancha, jogavam um balde de água naquele noviço, como se dissesse, você está sendo batizado para entrar na capital. E tantos outros batismos de natureza diferentes. E quando Jesus diz assim, agora batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que eles saibam que pertencem a Deus, e que essa tríade, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Amém. Essa tríade, essa trindade santa, é realmente a quem eles pertencem. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, eles pertencem a essa trindade. E de lá eles estão supridos para qualquer necessidade Amém. Que precisem. Sim, eu me lembro do último batismo no mês passado. Que atmosfera nós alcançamos naquele batismo, não é, João? Que coisa maravilhosa. As almas estavam leves. E entendendo realmente que não estavam ali fazendo um sacramento religioso.
mas estavam ali exatamente dando um grito, dizendo, eu pertenço a Cristo. Todos Batismo eles, de com aquela alegria. pertencimento, né? Eu estou sendo batizada nas águas, mas em Cristo, e eu pertenço a Ele. Estou selado. Foi o que nós ouvimos de todos eles, aquela coisa linda. Sim. Então, é isso que ele disse, batizem em nome da Trindade, porque vocês passam a pertencer a Ele. Sabe, lá na Baixada, quase como em todo mundo, eu nasci na Baixada e sei disso, quando recebíamos, comprávamos gado, animais, ou nasciam animais novos, eles recebiam uma marca. Um selo, né? Um ferro, era feito a ferro quente. E aquele ferro dizia, eu pertenço. Então, esse gado que comprávamos, depois de estarem no cercado, no pasto da fronte, eles não iriam mais para o outro canto, porque se sentiam pertencentes àquele dono. Hoje ainda se ferra o gado, João? Ainda se ferra. Tem aqueles que colocam a lâmina na orelha dele, né? O brinco lá de... Aquele é a identificação para o tempo de nascimento ou qualquer coisa. Para vacinação. Para a propriedade, realmente, é a marca que fica ali na parte traseira. Então, mas o que eu acho lindo é que depois que você treina, que você mostra a esses animais o quadrante onde devem viver, eles não saem mais para lugar nenhum porque eles sabem que pertencem àquilo. E aí eu lembro quando Jesus disse, aqueles que tu me deste, ninguém os arrebatará da minha mão. Eles me pertencem. Sim. Então, este batismo quer dizer, nós pertencemos a Ele. Propriedade exclusiva de Deus, dizia Pedro, né? Uhum. Nação santa, sacerdócio real, glória a Deus. povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos nós os que aceitamos a Cristo. Não aceitamos com aquela mera exigência religiosa, mas que abrimos o nosso coração para Ele fazer morada. É Ele que ressuscitou, que vem, que habita em nós. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui apenas cumprindo um programa de rádio. Nós estamos aqui porque nós cremos nisso. E porque que aqueles que nos ouvem, ou que ouvem a palavra que sai daqui, também podem crer nisso e se tornarem, na verdade, filhos e dependentes dele. Amém. Cara, que mergulho que nós demos. Eu vou ler mais isso aqui para a gente finalizar. Sim, claro. Porque é maravilhoso. Jesus disse, vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo de vida. Lloyd e João, ensinar nasce da palavra signo, marca. Antes das reformas ortográficas, a palavra ensinar, ela tinha um G mudo, né? A palavra era ensignar. Com as reformas, esse G sumiu. Ensignar é deixar uma marca. É deixar uma marca naqueles com os quais a gente se relaciona. Deixar a marca da possibilidade da mudança na vida deles. A igreja tem essa missão e ela não pode esquecer de deixar marcas na sociedade. Amém. De um novo estilo de vida, dar essa marca na sociedade onde a gente está inserido, seja no núcleo familiar, seja no meio dos amigos, deixar essa marca, ensiná-los sobre essa nova maneira de viver. O Evangelho é essa nova maneira de viver. Na verdade, esse é o Evangelho, a nova maneira de viver. Essa foi a boa notícia que nós recebemos. Glória a Deus. Cristo em nós, a Esperança da glória. A esperança Cristo da em glória, nós, a essa esperança. maneira nova de viver. Amém. Se vivemos por Cristo, com Ele reinaremos. Amém. Reinamos a partir dessa nossa relação com Ele. Porque, olha, reinar é administrar o território. Seja ele enfrentado por dificuldades ou por momentos de tranquilidade.
Tem gente que não sabe governar o ambiente quando tudo está bem, mas também não sabe governar quando tudo está mal. Nesse novo estilo de vida, nós reinamos com Ele sobre os bons e sobre os maus momentos. É Ele em nós a esperança da glória. Aleluia. É triste eu lembrar que viver tanto tempo cumprindo rituais religiosos, vivendo dentro de uma determinada religião, sem todavia ter essa experiência gostosa com Ele, sem ter aprendido a reinar com Ele, apenas sendo súdito, sem ter aprendido a reinar. É lamentável, e aconteceu comigo, eu posso dizer. E com quantos tem acontecido? Estou ali, mas estou sendo levado como ovelha, com um grupo, sem saber, na verdade, discernir quem sou eu nesse contexto. É preciso realmente definirmos dentro de nós e termos essa relação gostosa com Ele. Sim. Ele ressuscitou e disse: eu vou adiante de vós para Galiléia, e lá eu vou dizer para vocês, na verdade, que eu vim para ensinar. Então, nós estamos aqui na Galiléia espalhando o Evangelho. Aleluia! Gente, nós terminamos nosso programa de hoje convidando você para no dia 12 de abril estar conosco, recebendo o Dr. Barry Denison, vindo de Jerusalém para estar conosco. Será uma quarta-feira excepcional e você é nosso convidado. Venha estar conosco, venha celebrar. O mês de abril está chegando, nós já estamos aqui no dia 19 de março, né? Dia 19 de março. Nós vamos, o último domingo desse mês, me parece que vai ser dia 26 de março, né? 26 de março. Então, assim, 26 de março está logo ali. Será o último domingo desse mês e nós estamos caminhando velozmente para o fim do ano. Minha saudação a todos. Nos encontramos terça-feira no Divã da Graça, às 19 horas, no @Igreja da Colheita. E quinta-feira, no nosso encontro de oração, às 19h30, também no @Igreja da Colheita. Forte abraço a todos vocês. Shalom, meus queridos. Shalom.